ministrar sou eu, mas antes eu quero ler aqui um versículo em Romanos 8:1, que tem tudo a ver, pela glória de Deus, com a palavra que vai ser ministrada hoje. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há. Aqui na minha versão está assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Às vezes nós decoramos alguns versículos, né? Nós falamos da nossa memória, e quando você vai ler, a versão está um pouco diferente. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Você está em Cristo, você não está em crise. Amém? Para iniciar aqui a palavra, eu quero ler Gálatas 1:8 e 9, onde o apóstolo Paulo nos fala o seguinte: porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Algumas versões, seja ele anátema. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que seja amaldiçoado. Deus amado e misericordioso, eu te peço que nesse momento, Senhor, tire a trava dos nossos olhos, Senhor. Tire o poste dos nossos olhos para que nós possamos ver o que tu queres de nós, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais para que a palavra que será ministrada entre nossos ouvidos, Senhor, desça, Senhor, para o nosso coração e fique lá armazenado. Senhor, nós temos irmãos que estão regressando aos seus lares, Senhor, proteja-os, Pai. Nós temos irmãos, Senhor, que agora estão acompanhando doentes ou que estão acamados, Senhor, cura eles, Pai. A tua palavra tem esse poder. Assim como aquele rapaz disse para Jesus: tu não precisa ir até a minha casa, porque eu reconheço a autoridade que tem no Senhor. Apenas diga uma palavra e o meu servo será curado. E assim o foi. Senhor, eu te peço que cerque, Senhor, todas as casas com muralhas de fogo. Coloca anjos com espadas embanhadas em volta de cada lugar. Cubra-nos, Senhor, com teu sangue. Torna-nos, Senhor, invisíveis aos nossos inimigos. Assim, Senhor, como o anjo da morte passou e levou os primogênitos, Senhor, mas na casa em que estava com teu sangue, na casa que estava marcada, aonde antes de nós entrarmos, nós já víamos que tu estavas lá, que tu tinhas passado, que o teu sangue estava nos protegendo, Senhor. Tu passavas direto e protegia aqueles lares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, os homens falham. Abraão falhou. Davi falhou. Sansão, Pedro, Paulo, Moisés, Arão, todos os reis de Israel e de Judá, os sacerdotes, eu e você, nós falhamos. Deus poderia ter editado a Bíblia só com passagens de vitória. É mais ou menos o que alguns homens mal e porcamente fazem com a caixinha de promessa. Se os irmãos perceberem, a caixinha de promessa, ela não tem luta. É só vitória. E se nós temos uma Bíblia que é só vitória, ela vai contra a palavra de Deus quando Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições. Como que você vai ter aflição se você só vai ter vitória? Por isso, a palavra hoje é: reflita na Bíblia. Reflita na Bíblia. Quando Deus coloca todos esses homens na Bíblia, as histórias desses homens na Bíblia, ele mostra que os homens são falhos. Ele mostra
que nós não estamos lendo algo que nós não vamos alcançar. Deus, ele não faz por nós, ele faz apesar de nós. Só que nós somos falhos, e muitas dessas falhas, elas nos fazem abaixar a cabeça. Elas nos fazem dar um passo para trás no nosso nível de confiança. Só que Deus confia na gente. Se ele não confiasse na gente, nós não estaríamos aqui. Lembra-se daquele versículo, daquela frase. Ele nos escolheu antes de nós nascermos. Numa relação, o homem, ele ejacula, se eu não me engano, 400 milhões de espermatozoides. E um que foi escolhido por Deus. Nasceu. O que foi escolhido nasceu. Se nós formos em Josué, no capítulo 1, versículo 8 e 9, versículos 5 a 9, fala assim: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. O mesmo Deus que esteve com Moisés e com Josué e com tantos outros, ele está aqui conosco. Ele não espera de nós perfeição, pois somente Deus é perfeito. Mas ele espera esforço de nós. Eu me lembro que quando eu era gerente de delivery, eu tinha motoqueiros, né, sob minha responsabilidade. E eu gostava de ter uma equipe que era mais ou menos sincronizada, que cada um fazia mais ou menos a mesma quantidade de entregas. Para mim, não era interessante ter um que fazia 2, 3 vezes entrega a mais. Por quê? Porque aquilo, uma hora, entrava no coração dele. E aí a soberba entrava no coração dele e ele queria ser maior, até maior que eu, que era o gerente. Não sei se vocês já viram alguma passagem na Bíblia de alguém que era muito bom, né, que Deus o fez muito bom e que ele acabou tropeçando em sua própria soberba. Então, por isso que eu gostava de ter uma equipe média, por causa disso. Porque, às vezes, a pessoa não sabe lidar com o que acontece. Tem um caso que eu ouvi na faculdade uma vez, de um rapaz que ele começou na parte industrial, né, ali no chão de fábrica, e ele foi subindo até virar diretor. Aí, um belo dia, ele estava lá trabalhando, uma pessoa entrou e falou: fulano, a principal máquina da fábrica quebrou. E ninguém sabe, ninguém está conseguindo consertar. Ele foi, parou, desceu, olhou a máquina em volta, olhou, pediu aqueles carrinhos, que nem fosse carrinho de rolemã, né?
entrou embaixo da máquina, arregaçou as mangas, entrou debaixo da máquina, fuçou, consertou, fez a máquina funcionar. Todo mundo ficou maravilhado com ele. Aí ele foi e voltou a trabalhar. Aí o presidente chamou ele e falou: tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, muito obrigado que você nos fez economizar milhões de dólares em prejuízo. E segundo, você está demitido. Aí ele falou: por quê? Ele falou: porque a sua função agora não era fazer, era coordenar. Imagina se o pulmão quiser enxergar. O pulmão quiser se rebelar no corpo e quiser enxergar. Imagina se o dedo, você quiser comer pelo dedo. Imagina se você quiser andar só com o cotovelo e o calcanhar. A Bíblia, ela nos mostra isso. Ela nos mostra onde devemos estar. A Bíblia nos mostra o que devemos fazer. A Bíblia nos leva a não desistir. Ela mostra vitórias do povo de Israel, onde o povo não precisou nem tirar a espada da bainha para vencer. Ela mostra uma viúva que ela só tinha um pouco de pão, um pouco de farinha e uns gravetos para fazer um bolo para ela comer com o filho e morrer. Ela mostra uma outra viúva que, de tanto pedir justiça, ela recebeu. Há quanto tempo que você está esperando justiça? E eu não estou fazendo jogada de palavra, porque às vezes é fácil, né? Ô, irmão, eu posso pegar essa palavra aqui da viúva, né? E falar: ô, irmão, vamos fazer agora uma campanha, vamos insistir com Deus 30 dias para a gente receber a justiça que a viúva recebeu. Não, não é isso. Mas está escrito que a viúva encheu tanto o saco do juiz que ela conseguiu. A Bíblia, acima de tudo, é um livro sincero, porque ela mostra pessoas que falharam. E essas pessoas que falharam conseguiram misericórdia. Se você observar essas histórias, você pode ter certeza que, se você se esforçar, você vai conseguir. Não adianta ficar sentado à beira do caminho, esperando a morte chegar. Não adianta você achar que se você se batizou, se aceitou a Jesus, acabou, você está sossegado. Não, não é assim. Lembre-se, irmãos, que quando Jesus foi crucificado, tinham dois bandidos. Um foi para o céu porque reconheceu a Jesus, poucos minutos antes de morrer. Outro foi ao inferno porque perdeu a oportunidade de reconhecer a Jesus um pouco antes de morrer. A mesma situação, duas atitudes diferentes. Um está lá no paraíso, outro está lá no inferno. Outra coisa que a Bíblia nos leva a refletir: você já teve uma vitória muito grande e, depois de um tempo, uma derrota muito grande? A Bíblia mostra isso. O profeta Elias, ele acaba com os profetas de Baal, faz descer fogo do céu num dia. No outro dia, ou na mesma tarde, no mesmo dia, Jezabel chega e fala: cara, se você durar mais 24 horas, eu não sou Jezabel. Aí o cara se apavora. Deus, ele está conosco. Deus está conosco em todos os momentos. Mas ele quer saber como que nós estamos não é quando ele não está perto, que ele sempre está ao nosso lado, mas quando ele fica em silêncio. Ou quando nós achamos que estamos sozinhos. Abraão ficou 13 anos sem ouvir a voz do Senhor e continuou. Imagina Moisés, que teve que ficar 120 anos construindo.
Moisés não, desculpa, Noé. Ficou 120 anos construindo a arca. Deus não ficava todo dia falando com ele, explicando o que tinha que fazer. Mas ele foi persistente. E ele teve uma noção de prioridade, irmãos, que a Bíblia mostra aqui, que é a seguinte: Deus falou, constrói uma arca. Ele não sabia o que era arca, ele não era marinheiro e nunca tinha visto chuva. Aí Deus falou para ele: você vai acolher nessa arca um casal de cada animal. Ele era biólogo para saber quantos animais existiam. Ele saiu correndo atrás de todos os animais? Não. Na hora certa, os animais vieram. Na hora certa, quando ele acabou de fazer, veio a chuva. As coisas vêm na hora certa. Deus te dá a palavra, mas ele não fala o tempo. Porque, às vezes, ele quer ver. Os gêmeos, por exemplo, tem 2 semanas que eles estão indo para a Penha sozinhos e voltando na psicóloga. E hoje foi na psicóloga e terça-feira foram na fono. Eles foram na igreja, já no ensaio do louvor, né? E até no culto eles já foram sozinhos. Foi o momento. Foi o momento certo. Então, Deus falava: você vai ter filhos que vão estar no altar, a tua família vai estar no altar pregando. E eu já vi os 2 lá louvando. Ele não me deu tempo, mas ele deu a promessa. E eu guardei no coração. E eu levei na igreja. E esse é o reflexo. Então, uma coisa vai levando a outra. Né? Deus vai usando. Deus vai usando as pessoas e Deus vai usando as situações para nos levar. Nós temos que refletir nele dia e noite. E quando fala dia e noite, é dia e noite, e se nós conseguimos acabar de ler uma vez a Bíblia, nós temos que ler uma segunda, temos que ler uma terceira. Porque se nós fizermos uma campanha de 30 dias seguidos, com cada dia o irmão pregando o mesmo versículo, o irmão ou uma irmã, tenha certeza, a palavra vai vir diferente. A unção virá de forma diferente. Porque a palavra se renova. E Deus quer usar. Deus quer usar a unção que cada um tem. Às vezes, a igreja precisa ser sacudida com aquela voz do presbítero, com o jeito que o presbítero ministra. Às vezes, nós precisamos de uma palavra mais professoral, como é a do pastor Alfeu. Às vezes, precisa que a irmã Conceição fale alguma coisa. E isso tudo vai ser no cimento que vai dando a liga nos tijolos, que somos nós. Então, essa torre, ela vai crescendo e ela vai sendo construída em bases sólidas. Mas, para isso, a gente precisa de um norte. E qual é esse norte? A Bíblia. A palavra de Deus. Deus não vai nos usar de qualquer jeito. Deus vai nos usar dentro de um propósito. Ele vai usar os homens, as mulheres, as crianças. Ele usou até jumenta. Sem problema. E aí ele faz o que ele precisa em nós. Veja bem. Deus pega você. Deus me pega. Molda do jeito que ele quer. E aí, depois que ele nos moldou, ele vai falar: agora vai e faz tal coisa. Vai e fala com alguém. Vai e faça a diferença. Quando Jesus usa aquela hipérbole do perdão, 420 vezes,
nós temos que perdoar, 420 a 490. O que ele quer dizer? Por mais que você seja humilhado por uma pessoa, se essa pessoa precisar de você, o seu coração tem que estar puro e limpo para poder ajudar. E de onde nós tiramos essa força, irmãos? Da palavra, da Bíblia. É de lá que nós tiramos. Eu peço perdão por ter estendido, agradeço a oportunidade e passo a palavra para a irmã Valéria. Irmã?